Bom dia, graça e paz. Vamos orar? Por que nós oramos, né? Em primeiro lugar, nós oramos porque nós necessitamos conversar com Deus. Nós oramos porque foi ensinado, né? E a oração, ela nos traz alívio, nos traz paz. Quando oramos, nós conversamos com Deus. Quando nós lemos a palavra, Deus fala conosco, nós ouvimos a palavra dele. Então nós vamos orar porque nós dependemos de Deus. Nós precisamos de pessoas, mas dependemos de Deus. Senhor, nós queremos falar, meu Pai amado, nesse momento que precisamos de Ti. Somos totalmente dependentes de Ti. Sem Ti, ó Pai amado, nós não podemos fazer absolutamente nada. Mas contigo, nós podemos todas as coisas. A Tua palavra diz: sem mim nada podeis fazer. E realmente, ó Pai, quanto mais o tempo passa, mais nós vamos ver que isso é uma grande verdade. Não podemos realizar nada sem Ti. Mas contigo não há barreiras. Contigo nós podemos tudo. Tudo é possível àquele que crê. Paizinho amado, nós queremos reafirmar que somos Teus. Queremos reafirmar que temos uma aliança contigo. Independentemente dos fatos, independentemente das circunstâncias, das provas, das tempestades, de tudo que vier, Senhor amado, nós fizemos nosso alicerce na rocha, sobre Jesus, sobre os Teus ensinamentos, nosso Mestre, nosso Deus, nosso Salvador. Agora, Senhor amado, nos fortalece nesse momento. Encha-nos, Senhor, com a Tua graça, encha-nos, Senhor, com o Teu favor, encha-nos, Senhor, com o Teu Espírito Santo, que o homem desapareça, que Cristo cresça. É o que nós lhe pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler dois textos baseados na parábola chamada Os Dois Fundamentos. Então, primeiro vamos ler Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27. Mateus 7, 24 a 27. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compara ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Agora vamos ler em outro, que é Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46 a 49. E por que me chamais Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Amém? Aqui eu quero colocar para vocês que nós temos duas colocações, dois pontos de vista bem interessantes. Uma de Mateus
que fala basicamente sobre tipo de homem que edifica, que é o homem sensato, prudente, e o insensato, o louco. E de Lucas fala tipo de fundamento, de alicerce, que fez o alicerce sobre a rocha e o que fez o alicerce na areia. Então, Mateus escreveu basicamente para os judeus. Interessante, quando a gente vai conversar com um judeu, ou falar com um judeu, ou pregar para um judeu, o bom é pregar e falar sobre o livro de Mateus. Por quê? Porque Mateus ele faz uma ponte do Velho Testamento para o Novo Testamento. Então ele faz uma ponte, porque ele traz muitas profecias messiânicas do Antigo Testamento. Ele traz muitos textos do Antigo Testamento e que faz ponte com o Novo Testamento. Já Lucas, como ele era grego, ele escreveu para os gregos, escreveu também para os gentios. Então é uma linguagem mais universal para todas as pessoas. Então o que representa aqui a casa? A casa que representa a nossa vida. Nossa vida pode ser edificada sobre dois fundamentos: ou sobre a rocha, que é Cristo, ou sobre nós mesmos, ou sobre nossa vã filosofia, ou sobre aquilo que nós achamos, sobre aquilo que nós queremos, sobre aquilo, ou seja, sobre a nossa própria vontade. Então, assim como a nossa mente, nosso coração tem um trono, e somente uma pessoa pode estar ocupando o trono, ou seja, ocupando o local de decisão. Ou Jesus está no trono, ou nós estamos no trono. Pastor, como é que eu posso saber quando eu estou no trono? Quando eu estou no trono é muito fácil. Eu vou ser egoísta, eu vou ser orgulhoso, eu vou ser soberbo, eu vou ser mentiroso. Ou seja, eu vou fazer e ter atitudes conforme a minha antiga natureza. Ou seja, antes de conhecer Jesus, eu me virava, eu fazia o que eu bem entendia. Depois, de conhecer Jesus, entra o temor de Deus, eu sou uma nova criatura. Como diz as Escrituras, as coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Então esse tudo tem que ser tudo. É uma nova forma de pensar, é uma nova forma de sentir, é uma nova forma de nos posicionarmos, uma nova forma de agirmos e reagirmos, principalmente reagir. Então quem tem o Espírito Santo, ele está sob o comando e o governo do Espírito, o fruto do Espírito, que é amor, é paz, longanimidade, bondade, benignidade, domínio próprio. Ou seja, essa pessoa ela está sendo guiada e dirigida pelo Espírito Santo, não mais pela sua carne, mas pelo Espírito. Eu quero ler aqui com vocês, porque eu acho muito interessante, que aqui diz assim, essa palavra é um alerta para nos ajudar a fazer boas escolhas e construir nossas vidas de maneira certa. Ou seja, nós precisamos estar alicerçado em Cristo para ser dirigido por Ele, para que a partir dele nós possamos efetivamente tomar as melhores escolhas. As nossas decisões dependem muito de quem está no comando, quem está no controle. De maio a setembro, lá em Israel, os dias são marcados de maio a setembro, os dias são marcados por temperatura muito quente e seca, com pouquíssima chuva. Então, durante esse período, os rios e córregos lá, muitos deles acabam secando. De outubro a abril, acontece em Israel a estação das chuvas, com mais presença de chuva. E também é um fenômeno que até hoje acontece naquela região, que são as trombas d'água, as tempestades, resultante de uma chuva repentina, com muitos ventos, com muita chuva, e que às vezes pega as pessoas meio que desprecavidas. Nós vimos isso também naquela passagem de Jesus no lago de Genezaré, no lago da Galileia, aonde ele acalma a tempestade. Por quê? Porque a tempestade, em alguns momentos, ela se forma de uma forma muito rápida, repentina, sem que as pessoas estejam preparadas para ela. Então vamos lá. Primeiro, o homem sábio. Quem é o homem sábio? O homem sábio é aquele que ouve a palavra e a pratica. Então,
A inteligência é você ter o conhecimento, você ter a informação. A sabedoria é você colocar toda a informação, todo o conhecimento em prática. A inteligência vem do homem, a sabedoria vem de Deus. Por quê? É Deus que coloca no homem esse desejo, essa vontade de praticar a palavra de Deus, de se amoldar a palavra de Deus, de ter a mente de Cristo e fazer cumprir a palavra de Deus. Por quê? Porque eu tenho medo do inferno? Porque eu tenho medo do castigo de Deus? Não. Talvez no primeiro momento até faça isso por medo. E é comum a gente entrar na igreja e fazer muitas coisas por medo. Mas depois do medo vem o que? O temor, que é o respeito, a reverência. Então, começamos com medo muitas vezes, subimos um degrau, uma nova fase e começamos a viver por temor. O que é temor? Respeito, reverência de Deus. E por fim, a última fase, quando nós estamos maduros, quando nós somos aperfeiçoados, nós fazemos por amor. Então é interessante que existem essas três fases. Começamos por medo, progredimos e avançamos no estado intermediário, que é por temor, respeito, reverência, e por fim nós chegamos no amor, ou seja, nós obedecemos a Deus porque o amamos. Por que o amamos? Porque Ele amou primeiro. Por quê? Porque Ele já provou o seu amor, como diz lá João 3,16, porque Deus entregou o seu Filho, Jesus Cristo, por nós. Amém? Então, fazemos o que fazemos hoje por amor e obedecemos por amor. Uma coisa interessante que Lucas fala, que quando esse homem prudente, ele constrói a sua casa, primeiro ele cava a rocha, primeiro ele procura uma rocha, segundo, ele cava a rocha, ele faz sulco na rocha e faz o alicerce diretamente na rocha, não é sobre a rocha, é na rocha, ou seja, ele pega a rocha, esculpe, retira um pedaço da rocha e faz o alicerce na rocha. Por quê? Se ele fizesse o alicerce sobre a rocha, ou seja, em cima da rocha, poderia vir o vento e a chuva e ainda levar. Mas como ele cava na rocha, o alicerce fica incrustado na rocha, ou seja, quem olha não sabe o que é alicerce e o que é rocha, porque fica uma mistura só. Então olha só a fortaleza, a construção, olha só o fundamento de fazer a tua casa incrustado na rocha. Isso é bem interessante, porque a Bíblia diz assim, que eu e o Pai somos um. É a oração sacerdotal de Deus, de Jesus, em João capítulo 17. Então ele faz uma oração: Pai, que eles e eu sejamos um, como eu sou com o Senhor. Esse ser um na verdade, é a intenção de Deus. Quando Deus ele fez o homem, ele criou o homem, ele tem uma finalidade. Qual a finalidade? De fazer uma grande família, de muitos de filhos e filhas parecidos com Jesus. Então, essa questão de ser um, ou seja, é nós estarmos unidos e grudados com Cristo. Pastor, prova. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. O corpo não faz nada sem a cabeça, e a cabeça não faz nada sem o corpo, mas o corpo com a cabeça forma o todo. Então nós, igreja, que somos a noiva de Cristo, um dia vamos nos unir completamente a Jesus, e lá nos céus nós seremos um. É isso que ele está falando. Ele está falando para nós sermos um desde agora, ou seja, nós estamos tão unidos, tão entrelaçados, que a nossa mente se torna a mente de Cristo, os nossos desejos se tornam desejos de Cristo, os nossos sonhos se tornam sonhos de Cristo, a nossa vontade se torna a vontade de Cristo. Ou seja, nós temos que pensar como Cristo pensa, sonhar como Ele sonha e desejar como Ele deseja. Isso é ter a mente de Cristo.
Então, olha só que coisa linda, quando nós entendemos profundamente a palavra de Deus. Então, primeiro, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus, no hebraico, significa obedecer. Quem ouve, obedece. E quem obedece, ama. Porque a palavra de Deus diz: quem ouve as minhas palavras, cumpre os meus mandamentos. Quem ouve os meus mandamentos é o que verdadeiramente me ama. Então, quando eu ouço, eu pratico, e quando eu pratico, eu dou uma prova de amor a Deus. Uma outra coisa que eu entendo aqui é resistir às tempestades. Quantas vezes nós enfrentamos tempestades, problemas, tristezas, doenças, situações desconfortáveis que nos tiram fora da zona de conforto, e a gente pergunta: por que as tempestades vêm? As tempestades vêm para testar o nosso coração. As tempestades vêm para saber como nós vamos reagir quando elas vêm. As tempestades vêm, ou seja, a gente passa por deserto para ver onde está o nosso coração, se é em Deus ou em nós. Então nós temos que entender que vamos ter tribulações. João 16,33 diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então as lutas vêm para os bons e para os maus. As tempestades vêm para os bons e para os maus. Então nós temos que compreender isso e resistir à tempestade. É isso, é construir um lugar forte, uma casa forte, a nossa vida ligada a Deus, a palavra de Deus. Então, se nós ouvirmos e obedecermos, seremos fortes e permaneceremos firmes, mesmo quando enfrentamos tempestade. Amém? Nós precisamos entender isso. O homem tolo, ele construiu a casa na areia. Quem é o homem tolo? Aquele que ouve a palavra, mas não a pratica. Então nós temos muitos homens tolos, e homens aqui fala ser humano, homem ou mulher. Pode estar na igreja ou fora da igreja, porque fora da igreja muitas pessoas não vão ouvir a palavra de Deus, mas dentro da igreja muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não praticam. Essa pessoa que está dentro da igreja, mas não pratica, a palavra de Deus diz, lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Ou seja, ele estava na igreja, tinha dons, talentos, mas o Senhor disse: eu não te conheço, você não estava aliançado comigo, você não praticava a minha palavra, você não estava realmente me ouvindo e me obedecendo. Então você não fez o teu alicerce da tua casa sobre a rocha. Então ouvir, mas não obedecer, é ser tolo, é ser insensato. Então construir uma casa na areia é ter um fundamento fraco, perigoso. Por quê? Porque quando vier a tempestade, a pessoa vai ficar chateada, aborrecida, vai reclamar, vai murmurar, vai colocar a culpa em tudo, até em Deus, menos nela mesma. Então, esse fundamento pode ser o dinheiro. Quantas pessoas colocam a sua vida e se voltam e vivem a sua vida somente para os bens materiais? Pastor, então eu não posso ter bens materiais? Pode, deve. O grande problema não é o dinheiro ou a riqueza, porque nós vemos na Bíblia muitas pessoas ricas, mas com aliança com Deus, prósperas. Então o problema não é o dinheiro, nunca foi e nunca será o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. O problema é a ganância. Pastor, o que é ambição e ganância? Ambição é bom, é você querer mais, é você ser grato pelo que tu tem,
mas queria avançar. Isso é de Deus, porque a palavra de Deus diz que todos nós temos que ter uma vida abundante, e vida abundante é aquela que vai crescendo dia após dia, vai se tornando melhor dia após dia. Isso é de Deus, mas ganância é do diabo, ganância é do próprio homem, da natureza humana. Ou seja, eu faço tudo e até piso em cima dos homens e outras pessoas para alcançar o meu objetivo. As pessoas são só um número. Eu quero me dar bem. É centrado em si mesmo. Enquanto que a abundância, enquanto que ser, faltou a palavra aqui agora, ganância e ambição. Enquanto que a ambição, ela tem um sentido de eu vou me encher até transbordar. E quando transbordar, as pessoas que estiverem à minha volta, elas vão ser beneficiadas. Então, a pessoa que tem ambição, ela quer ajudar os outros. A pessoa que tem ambição, ela tem um propósito maior, que não é só ela. Ela não vive somente pelo seu propósito, mas principalmente pelo propósito de Deus. É bem diferente da ambição de ganância. O fundamento fraco pode ser fama, status, orgulho. Ou seja, essas coisas não fazem a casa ficar em pé. Quando vier a tempestade, quando vier o dia mau, essas pessoas vão cair. E a queda pode ser fatal. A gente vê muitas pessoas ricas com os filhos nas drogas, na prostituição, na promiscuidade. Ou seja, dinheiro, só o dinheiro, não adianta. Existe um Deus desse mundo que compete com o Deus verdadeiro. Esse Deus se chama Mamon, que é a riqueza. Então, quando as pessoas colocam como fundamento somente dinheiro, fama, status, orgulho, e olham somente para si, ou seja, o eu como Deus, egocentrismo, essas pessoas vão cair, porque em algum momento a casa delas vai cair, em alguma tempestade da vida vai cair. A palavra de Deus diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Amém? Então, quando o tolo cai, a queda é grande. Então, se nós não obedecermos a palavra de Deus, a nossa vida vai desmoronar quando nós enfrentarmos problemas. Então, nós temos que entender que os problemas fazem parte da vida. As lutas, as tempestades fazem parte da vida. Vem para todos. E todos nós vamos enfrentar grandes desafios e grandes dificuldades. A grande diferença é como nós vamos lidarmos, como nós vamos nos comportarmos, como nós vamos nos posicionarmos quando vier a tempestade. Então, quem está firmado com Jesus vai permanecer firme. Amém? Mas quem constrói sua vida em coisas que não têm valor eterno, constrói na areia. E a sua vida vai desmoronar. Então, para a gente poder concluir, Jesus nos convida para sermos sábios, construir nossa vida na rocha, que é o próprio Jesus e a sua própria palavra. E quando nós obedecemos a Jesus, nós estaremos seguros. Uma das coisas mais importantes na vida, primeiro a própria vida, depois a liberdade, mas depois da vida e a liberdade, uma das coisas que mais nos importa é a segurança. Como nós queremos ter segurança? Segurança total existe? Não, porque Jesus não nos livra da cova, Ele nos livra na cova dos leões. Jesus não nos livra da fornalha, Ele nos livra na fornalha. Jesus não nos livra da tempestade, Jesus nos livra na tempestade. A cova, a fornalha, a tempestade forja o nosso caráter, nos aprimora, nos torna pessoas melhores, mais resilientes, mais antifrágil, pessoas que o Senhor conhece, parecidas com Cristo. Então o que nós precisamos? É fazer escolhas
todos os dias, construindo nossas vidas de uma maneira firme e forte em Deus. Assim estaremos prontos para enfrentar qualquer tempestade que vier. Amém? Então, hoje nós precisamos fazer uma escolha. Qual é a tua escolha? Onde você vai fundamentar a tua vida? Em ti mesmo, nos teus achismos, nos teus pensamentos, nas tuas emoções, no que os outros acham que é reputação, ou em Deus e na sua palavra. Fazer em Deus, fazer em Cristo, é fundamentar nossa vida na rocha. Qualquer outra opção é fundamentar nossa vida na areia. Amém?